falamos antes sobre a tríade da performance, só para ter uma noção e recapitular, né, ter uma ênfase: treino, nutrição e descanso. Mas vamos entrar agora nas categorias de ergogênicos. Quando se fala de ergogênicos, a primeira coisa que vem em mente é anabolizantes. E aí, claro, sem hipocrisia, anabolizantes, quando no popular fala-se, a gente está se referindo àquele esteroide anabólico androgênio, ou seja, o hormônio, o esteroide anabólico, o hormônio, né? No caso, o recurso hormonal. Mas, na verdade, nós não temos apenas o anabolizante. Ele de fato, ele funciona como falamos antes, mas também vamos falar com mais calma à frente, algo também mais detalhado. Mas nós temos, na verdade, 5 categorias, pelo menos, que nós trabalhamos de recursos ergogênicos, né? Claro, falamos antes que numa subdivisão entre aqueles que são detratores e aqueles que são os turbinadores, né, que turbinam de fato o nosso atleta, o nosso cliente, né? Na verdade, como eu falei, é importante que a gente tenha em mente, né, que temos, não é, um patamar que a gente considera de desempenho médio e a gente quer manter esse cliente acima desse desempenho médio. Então, essas categorias, nós temos várias, né? Alguns utilizam 3, 4, mas vamos falar de 5, certo? Então, 5 que podemos estar manipulando. Nós temos os recursos nutricionais, nós temos os psicológicos, nós temos os recursos mecânicos, nós temos os fisiológicos e nós temos os farmacológicos. 5. E só com esses 5 a gente já tem uma ideia de quanto temos o que trabalhar, na verdade, ou seja, mais conhecimento, mais poder, inclusive, de poder estar manipulando realmente a vida, na verdade, não é só o treinamento desse nosso aluno, desse nosso cliente. Então, vamos dar um exemplo de cada uma dessas categorias. Agora, é bom também ter em mente que nós temos falado sempre em desempenho médio, não é? Então, desempenho médio esperado, não é? É o que está mostrando aqui, desempenho médio esperado para o tempo. E isso é uma grandeza que seria ótimo que pudéssemos considerar tempo uma categoria ergogênica. Mas a gente não consegue manipular o tempo, talvez driblar o tempo. Como alguns recursos ergogênicos, na verdade, é algo em cima desse tempo. Ou seja, a gente quer otimizar nosso treinamento. Consequentemente, a gente está otimizando tempo também, otimizando o tempo desse cliente. Então, é bom ter em mente isso. No entanto, nós não temos como exigir, não é, de um atleta que tem um desempenho médio para 3 meses, que ele tenha um desempenho igual àquele que já vai com 12 meses ou 1 ano. Ou da mesma forma, aquele que exige, não é, ter realmente um desempenho, não é, após 3 meses igual a uma pessoa que tem 1 ano, 2, 3 anos de treinamento. Isso não é só utilização de recursos ergogênicos. Isso realmente tem uma questão aí que é o fator tempo. Mas ok, vamos exemplificar cada um deles. Em relação ao recurso ergogênico nutricional, ora, nós falamos da whey protein, né? Mas na verdade a própria dieta, ela é realmente um recurso ergogênico importante. Nós falamos que aquilo, não é, são aqueles agentes ou até mesmo métodos que vão favorecer desempenho, melhoria do nosso desempenho, certo? Mas cada um deles tem algo importante. Então, no caso da dieta, é melhorar e favorecer, né, a questão energia, né, ganho de energia. E é básico, é importante a gente dar essa ênfase, como é ignorado aquilo que é base, não é?
Então, a própria manipulação da dieta, saber de fato o que esse atleta, o que esse aluno tem à disposição para poder realmente a gente manipular essa dieta e até mesmo macro, micronutrientes. Isso realmente é importante e vale ser considerado. Nós temos os recursos ergogênicos mecânicos. Na verdade, são todos aqueles que vão favorecer a execução de algum treino ou movimento. A exemplo, se eu tenho acesso a maquinário, no caso na musculação, mais moderno do que outros. Claro, isso favorece muito o nosso treinamento, principalmente se a gente tem uma prescrição com altas cargas, volumes, variedades de treinamentos. Isso favorece, claro, se eu tenho uma academia ou um espaço que eu tenho muito mais máquinas, mais pesos, barras. Hoje, claro, temos acesso a algumas barras olímpicas, mas nem todo lugar tem esses acessos. Isso é um recurso ergogênico que a gente pode estar utilizando. Veja só, a gente saiu só de anabolizantes, estamos falando de algo bem mais abrangente e acessível. Claro que nem para todos, mas estamos falando de profissionais que podem estar recomendando, né, algum lugar ou outro para a melhoria disso. Nós temos também os psicológicos. Os psicológicos nada mais é que aqueles que vão melhorar a condição mental, força mental. E é a partir daí, inclusive, que todo profissional tem uma grande influência e algo muito poderoso em mãos. É a questão de realmente mostrar os benefícios desse trabalho que está sendo feito com ele e, principalmente, como é importante essa prática para o seu atleta, para o seu cliente. E isso é uma questão de sugestão? Pode ser, mas, na verdade, tem muito a ver com a questão da preparação mental, inclusive de atletas, né? Atletas olímpicos utilizam muito desse recurso e hoje é tido como o principal. Vamos lá para mais outro, que é o recurso ergogênico farmacológico. Esse farmacológico, sim, é que a gente pode colocar o hormônio dentro dele. No entanto, nós não temos apenas o hormônio, aquele hormônio, no caso, o esteroide, o hormônio esteroide anabólico androgênico, e também o próprio hormônio não esteroide, né, mas também muito anabólico e muito androgênico. Opa, qual seria esse? Só para dar um exemplo para aqueles que às vezes pensam que só existem 2 ou 3 tipos, mas nós temos a insulina e temos também o hormônio de crescimento. Mas outras substâncias também farmacológicas, como a anfetamina, que também é fato, ela é muito utilizada e existe também preparações que são consideradas naturais, que são extraídas de ervas, etc., mas é um recurso também muito utilizado. E temos o recurso ergogênico fisiológico, propositalmente deixado por último, mas com o mesmo valor dos outros, há destaque, claro, para que eu falei do psicológico, como ele é muito importante e isso realmente vale salientar para cada profissional, né, principalmente em consultório, como é importante essa influência que existe, não é? Cliente, não é? Profissional. Mas o fisiológico nós falamos exatamente da tríade da performance, não é? Nós falamos de treino, nutrição, descanso. O fisiológico trata-se do treino em si, mas do treino, da prescrição desse treino e, veja só, as influências que a prática desse treino, não é, terá no organismo. Então, imagine que um treino praticado, não é, em altitude, ele vai alterar consideravelmente, não é, e vai minhas respostas orgânicas e vai me dar um retorno muito diferente para quem treina, por exemplo, em nível do mar. Aquele atleta que treina em condições desfavoráveis, a exemplo, já falamos da altitude, que a influência aí é o déficit de oxigênio. Mas imagine que eu estou treinando com altíssimas temperaturas. Isso também vai me gerar alterações específicas, adaptações específicas, né?
Da mesma forma, no frio. Tudo isso leva realmente a adaptações importantes e consideráveis, não é? E aí eu trago para cá, para o nosso gráfico, nós estamos mostrando e dando ênfase sempre numa linha de desenvolvimento médio, certo? Para o período. Então, imagine que temos tudo realmente monitorado, controlado nem sempre, porque existem riscos. E esse risco é responsabilidade sua, nossa, como profissional. Mas também é importante chegar para o cliente e falar que não é possível também, não é? Há questão realmente de disciplina, mas não é possível que com 3 meses, como eu falei antes, eu queira apresentar um resultado de uma pessoa que já treina 9 a 12 meses, a 1 ano, a 2 anos. Mesmo com a utilização de todos esses recursos, e aí sim, eu destaco também sem hipocrisia, mesmo com a utilização de anabolizantes, jamais a questão treinamento, entendeu? Estará realmente abaixo dele, ou ele acima disso tudo. Não vai adiantar se eu não respeitar essa questão tempo e principalmente aqueles 3 fatores da minha tríade da performance. É isso. Nós vimos as categorias de recursos ergogênicos, que são 5. Então, recapitulando, nós vimos recursos ergogênicos nutricionais, fisiológicos, psicológicos, mecânicos e farmacológicos. Nas próximas aulas, vamos ver a aplicação dessas categorias de forma prática, de forma aplicada mesmo ao nosso cliente, nosso aluno.